Se você já pensou em fazer jejum intermitente para emagrecer mais rápido, mas ficou cheia de dúvidas, confusa com tantas informações, esse vídeo é para você. Vou te contar o que é verdade e o que é mito sobre o jejum intermitente, como ele realmente funciona e se ele é ou não para você. Esse vídeo pode evitar que você caia em armadilhas que só atrapalham o seu processo de emagrecimento. O que é jejum intermitente? O jejum intermitente é uma estratégia nutricional que altera períodos que você come com períodos que você fica sem comer. O mais comum é o protocolo 16/8, ou seja, 16 horas em jejum e 8 horas com alimentação. Durante o jejum, você pode consumir água, chá sem açúcar ou café puro, mas sem nenhum alimento calórico. Parece simples, né? Mas exige cuidado e acompanhamento profissional. Por quê? Porque quando você fica muitas horas sem comer, o seu corpo ele passa por alterações hormonais, emocionais, metabólicas. Se o jejum não for feito com acompanhamento, você pode ter queda de pressão, tontura, fraqueza, perder massa muscular e até alterações do intestino. Por isso, é essencial que seja feito com a orientação do nutricionista e, em alguns casos, com acompanhamento médico. Um exemplo real foi da atriz Carolina Dickmann. Eu sou muito gulosa, eu sempre fui de comer bastante, assim. Eu gosto de comer e gosto de comer um prato grande. Tenho prazer em ver aquele pratão. Sabe, PF? Ela fez o jejum intermitente para um filme e ela contou o seguinte: fez um filme em julho que eu achei que a personagem, o esgotamento dela emocional, seria bom que no físico isso tivesse também uma resposta. Eu fiz um jejum muito difícil de fazer, mas com acompanhamento médico, com exames, recolocando vitaminas que não conseguia pela alimentação. Eu comi uma vez por dia, não vou falar muito sobre o porquê, porque o que eu faço não serve para qualquer pessoa. Mas para fazer o filme eu quis emagrecer, como eu já falei aqui. E aí eu fiz jejum de 24 horas, jejum intermitente, comia uma vez por dia. Foi muito difícil no começo, mas eu tive acompanhamento médico, eu fiz ingestão de várias vitaminas, enfim, deu tudo certo, não peguei nenhuma gripe. Foi tudo bem, só que eu acho que tem que fazer com acompanhamento médico, tá? E aí o que aconteceu? O meu estômago deu uma diminuída. Então eu ainda tô um pouco sobre o efeito de ter feito esse jejum tão radical. Então eu ainda tô comendo menos. Cada vez chegando mais próximo do que é mais normal, assim, né? Ou seja, mesmo ela com toda a estrutura, só fez esse jejum intenso com suporte profissional, porque comer apenas uma vez por dia pode gerar deficiências de nutrientes, minerais, vitaminas, perda de músculo, que é a massa magra, alterações de metabolismo, problemas intestinais, sintomas emocionais e até risco cardiovasculares. Além disso, dietas muito restritivas podem levar ao efeito rebote. Você emagrece no primeiro momento, mas depois o corpo ele compensa e você pode engordar tudo de novo ou até mais. E esse risco eles são ainda maiores em pessoas com mais de 30 anos, quando o metabolismo ele começa a desacelerar naturalmente. Quando o jejum intermitente funciona e quando ele atrapalha? O jejum ele pode funcionar muito bem para pessoas que já têm um bom controle alimentar, ou seja, que conseguem montar refeições equilibradas com proteínas, fibras e boas gorduras e que sabem se organizar na hora de comer. Quem sente menos fome pela manhã e prefere pular o café da manhã sem sentir tontura ou fraqueza. Pessoas com uma rotina mais estruturada, que tem horários definidos de trabalho, horário de sono, de alimentação, o que facilita manter a janela da alimentação sem prejudicar o corpo. Mas o jejum ele pode atrapalhar se você tem compulsão alimentar, que é quando você sente uma vontade incontrolável de comer grandes quantidades de comida, geralmente de forma rápida e com culpa depois. Você tende a comer demais após longos períodos sem comer, por exemplo. Fica o dia todo sem comer e à noite come tudo que vê pela frente, sem controle.
Outra coisa, você tem transtorno alimentar, como anorexia, bulimia ou episódios de compulsão, seguidos de culpa. Se tem uma relação conturbada com a comida, ou seja, sente culpa ao comer, vive em efeito sanfona ou está sempre tentando compensar os erros da restrição. O que funciona para um pode não funcionar para outro e tá tudo bem. A chave é entender o que se adapta à sua vida. Isso só se descobre com orientação. E quais os maiores erros de quem tenta fazer o jejum intermitente sozinho? Eu vou te dizer alguns. Aqui estão os erros mais comuns que eu vejo. Primeiro, comer demais na janela alimentar. A pessoa pensa, passei 16 horas sem comer, agora posso comer tudo. Mas isso anula o déficit calórico. E o que é déficit calórico? É quando você consome menos caloria do que gasta no dia. Sem esse déficit, não tem emagrecimento. A segunda coisa que eu vejo é escolher alimentos errados, não adianta jejuar. E quando chegar a hora de comer, escolhe frituras, doces, comidas industrializadas. Isso não traz nenhum benefício. Esses alimentos são chamados de ultraprocessados, como bolacha recheada, macarrão instantâneo, refrigerantes, embutidos como salsicha e presunto, biscoitos prontos e salgadinhos de pacote. Uma outra coisa que eu vejo também é fazer jejum sem se hidratar. O seu corpo ele precisa de água para funcionar. Sem hidratação, você pode ter dor de cabeça, constipação, queda de energia, até desmaios. Uma outra coisa que eu vejo é forçar uma estratégia que não se encaixa na sua rotina. Jejum não é obrigatório. Se você trabalha em pé, tem rotina puxada, cuida de filho, acorda cedo, talvez seja melhor adotar outra estratégia que te dê mais energia desde o início do dia. E como saber se o jejum intermitente é para você e como saber disso? Você pode se beneficiar do jejum se você se sente bem ficando mais tempo sem comer, se você consegue manter uma alimentação equilibrada nessa janela alimentar, se você consegue dormir bem, treinar bem e não tem compulsão alimentar. Mas não é indicado se você sente um descontrole após o jejum, se você fica fraca, irritada, ansiosa, se já teve transtorno alimentar ou tem uma relação ruim com a comida. A melhor forma de saber é com acompanhamento profissional e o melhor. Existem outras estratégias que funcionam tão bem quanto o jejum e que podem ser muito mais agradáveis para você. Se você quer descobrir qual a melhor estratégia para o seu corpo, com a orientação de uma profissional que entende a sua rotina, suas emoções e seus objetivos, eu posso te ajudar. Eu atendo consultas online com valor acessível, onde você recebe o seu plano alimentar personalizado em até 24 horas, com orientações simples e que funcionam de verdade. Clique no link da descrição para poder agendar a sua consulta. Nenhuma estratégia é mágica. A que funciona é aquela que você consegue manter com leveza.